Tudo bem, garotos? Estou aqui de volta mais uma vez para a gente trabalhar o círculo trigonométrico. Atenção! O círculo trigonométrico é a circunferência interceptada pelo eixo coordenado cartesiano, que se divide em 4 partes. Cada uma dessas partes eu vou chamar de quadrante. Vou fazer o meu raciocínio de estudo do círculo como ele realmente merece, como orienta a trigonometria. O primeiro quadrante ele vai de 0 a 90 graus. Preste atenção que estou trabalhando com o sentido anti-horário. De 0 a 90 graus, 90 até 180 é o segundo quadrante, 180 até 270 é o terceiro quadrante e o quarto quadrante de 270 até 360 graus. Ou seja, eu estou trabalhando com 180 graus mais 180 graus, uma volta completa na circunferência, 360 graus. E a minha ideia aqui é exatamente que nós construamos o círculo trigonométrico. Então, primeira coisa, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, que trigonometricamente falando, eu vou chamá-lo de cosseno. O eixo vertical, por sua vez, o eixo das ordenadas, será o meu eixo seno, e nós aprendemos que tangente é quando a reta toca a circunferência num único ponto. Ou seja, uma reta tangente, ela tocará a circunferência num ponto só. Então eu tenho cosseno, seno, e esta reta paralela ao eixo seno é o que nós chamaremos de reta tangente. O que é que eu vou observar? Trabalhar com aquela ideia de 30, 45 e 60 graus, que lá no nono ano, trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos chamar ali de ângulos notáveis. Então, aqui eu não vou fazer de conta que é 30 graus. Aqui neste pontinho, na verdade, se a gente prestar atenção, tem uns pontinhos pré-marcados. Todos marcados categoricamente com a ajuda do transferidor. Ou seja, isto aqui é 30 graus. Isto aqui é 45 graus. E isto aqui, 60 graus. Veja só, 30, 45 e 60. O que é que eu estou querendo colocar para vocês? Primeira coisa, a trigonometria toda, o que acontece na trigonometria todinha, na verdade, ela acontece no primeiro quadrante. Reflexo do primeiro quadrante no segundo, terceiro e quarto quadrante. Ou qualquer outro arco côncavo, com 30, 45, 60, ou qualquer arco de 0,00000, um pedacinho de negócio, até 89 ponto qualquer coisa, ou seja, qualquer arco localizado no primeiro quadrante, ele será espelhado nos outros demais, ok? Isso aqui vale para qualquer arco que eu esteja falando. Por que eu estou falando de 30, 45 e 60 graus? Eu estou falando de 30, 45 e 60 graus, porque nós conhecemos o valor do seno, do cosseno e da tangente destes arcos, chamados arcos notáveis. Primeira coisa, eixo de coordenadas cartesiano, o famoso eixo ortogonal. Por que não é o eixo ortogonal? Porque na hora que as retas concorrem entre si, formam para nós 4 ângulos retos. E aqui eu tenho a ideia de ângulo central, que vai determinar arcos com medidas congruentes à medida deste ângulo central. Então, a primeira coisa que eu fiz, determinei 30 graus. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou imaginar a história das nossas projeções, da ideia de simetria. Eu vou imaginar o seguinte. Imagine que eu pegue esse quarto de quadrante aqui, primeiro quadrante, tá? Eu vou trazê-lo para cá. No que eu trago esse quadrante para cá, esse ponto de 30 graus que eu tenho aqui, ele vai ficar bem aqui, 30 graus. O meu 45 vem aqui e o 60 vem para cá. Então eu tenho aqui 3 pontos marcados. E o que eu estou querendo dizer com isso? Primeira coisa, isso aqui é 0 grau, primeiro quadrante
aqui 90 graus e aqui 180 graus. 180 mais 90, 270 graus, mais 90, ponto coincidente com zero, eu terei 360 graus. Ora, na hora que eu faço a projeção daqui para cá, vou usar a ideia da mão, tá? Que eu coloco esse quadrantezinho sobre este, o ponto 30 vem para cá. E quem me garante que o 30 vem para cá? Ora, meu querido, é básico. Pegue o transferidor, parta-o ao meio, junte essa parte com essa, que o seu 30 graus vem bem para cá. O que eu tenho aqui? 150 graus, por exemplo. Então, vamos raciocinar da seguinte maneira. O meu 30 vem para cá, e eu vou fazer aqui uns pontilhados para que a gente possa se entender melhor. Que é isso aqui. O que eu falei pontilhado, deixei ele reto. Não, é pontilhado mesmo, tá? Até aqui é 180, confere? Mas esse pedacinho só, ele é 30, então isso aqui também é 30. Então eu vou ter 180 graus, que é ele completo, sem contar esse 30. Ora, eu vou ter aqui, na verdade verdadeira, que aqui é 180 graus, menos este pedaço, menos este arco aqui. Esse arco é de quantos graus? 30. Quanto é 180 graus menos 30 graus? 150 graus. O raciocínio meu? 180 menos 30. Raciocínio meu? Quando esse ponto veio para cá, eu vou ter 180 menos ele. Ele quem? O 45. Preste atenção que eu estou projetando o primeiro quadrante no segundo quadrante. Estou projetando o primeiro quadrante no segundo quadrante através de uma subtraçãozinha básica, que é 180 menos o arco do primeiro quadrante. 180 menos 30, 150. 180 menos 45, 135 graus. 135. Ora, na mesma ideia de projeção, esse 60 ele vem bem para cá. Se ele vem para cá, eu vou fazer a mesma subtraçãozinha que eu fiz. Qual é a subtração? 180, que é o limite do meu segundo com o terceiro quadrante, menos o arco do primeiro quadrante. 180 menos 30, 180 menos 45, 180 menos 60. 180 menos 60 dará 120 graus. Então, eu tenho aqui a projeção do primeiro quadrante no segundo quadrante. O que foi que eu fiz? Qual foi a minha ideia? Projetar isto aqui para cá. Confere? Agora eu vou fazer o seguinte, projetar o de cima embaixo. Na hora que eu faço esta projeção, eu pego o pontinho bem aqui, só lembrando, eu não estou supondo que aqui é 30 graus, 45 graus, 60 graus, não estou supondo, eu estou afirmando, certo? Então, eu vou pegar o meu segundo quadrante e vou trazê-lo para o terceiro quadrante. De modo que esse pedacinho que é 30 graus, por que eu sei que ele é 30? Porque esse pedaço é 30. O detalhe é, aqui no segundo quadrante, eu fiz 180 graus menos o arco. Olha só o que eu fiz. 180 graus menos o arco do primeiro quadrante. Aqui eu fiz o quê? 180 graus menos o arco do primeiro quadrante. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que aqui no primeiro quadrante
todo arco eu chamarei de x. Aqui no segundo quadrante, eu tenho todo e qualquer arco 180 graus menos o meu arco do primeiro quadrante. Porque eu fiz 180 menos 30, que é o do primeiro, 180 menos 45, que é o do segundo, 180 menos 60, assim, do segundo arco do falando, tá? Quadrante não. 180 menos 45, 180 menos 60, 120 graus. Ou seja, para qualquer arco localizado no segundo quadrante, eu vou usar a expressão 180 graus menos o arco do primeiro quadrante. Por exemplo, imaginemos um arco de 170 graus. Um arco de 170 graus ele é simétrico a um arco de 10 graus, que a soma tem que dar 180. Então, suponhamos o seguinte: se eu tenho 180 menos x para qualquer arco localizado no segundo quadrante, 0 a 90, 90 até 180, quanto mede esse? É 180 graus. Isso aqui é 30, tá? Se esse aqui é 30, esse pedaço também é 30. E como é que eu sei? Ora, é básico. Eu consigo saber através da seguinte reta, que eu também vou pontilhar para poder encontrá-lo lá no primeiro quadrante. Esse ponto vem para cá. Este 135, ele vem para cá. O meu 120 fica bem aqui. E na hora que eu passo esse ponto aqui marcado, né, eu vou pegar na ordem. Esse ponto marcado tem que passar pelo centro da circunferência e encontrar o arco lá. E como é que eu tenho certeza que ele é 30 graus? Lembra da propriedade dos ângulos opostos pelo vértice? Que são exatamente ângulos congruentes? Exatamente. Isso aqui eu digo que ele é 30, porque aqui é 30 e eu estou vendo. E quando eu passo esse ponto por este ponto, que é a origem dos eixos, eu vou encontrar exatamente com que arco. Veja só. Encontrei com quem? 30 graus. Este pedaço é 30 graus, este pedaço é 30 graus e este pedaço é 30 graus. Vou pontilhar para ficar bonitinho, de modo que não seja bonitinho e original. Show? Ora, eu tenho aqui 180 graus menos x. Até aqui é 180, mais esse pedaço que é de 30. Opa! 180 graus, mais quem? Mais com quem ele se relacionou no primeiro quadrante. 180 graus mais 30 graus, 210. Mesma coisa eu vou fazer com este aqui. Se esse pedaço é de 30, esse pedaço é quanto? Aí você olha para cá. Aqui é 30, esse aqui é quanto? 45. Vamos comprovar isso agora. Eu comprovo que é 45, porque nesse ponto passa pelo centro. Olha aí, ó. 45. Foi exatamente com 45 que ele encontrou no primeiro quadrante. Então, eu já estou deduzindo aqui uma situação. Se aqui é 180 graus menos o arco do primeiro, aqui é 180 graus mais o arco do primeiro quadrante. E eu disse que no primeiro quadrante, o meu arco é x. 180 graus mais o arco do primeiro quadrante. Se é 180 mais o primeiro, me diga uma coisa, quanto é 180 mais 60? Perfeitamente. 240 graus. 180 mais 60. Esse pedaço é 60. Por quê? Porque este pedaço é 60. Então, 60 mais 180 mais 60, 240. Sim, quanto foi esse? 200 e... que é 180 mais 45. 230
205 graus. Vamos encontrar o outro, o último desse aqui. Opa! Maravilha. Encontrei com quem? 60. 180 mais 60, 200. Opa, 235? Não, 215, né? 240 graus. 225, desculpa. É lápis, tá? Então vamos lá. 240 graus. Muito bem. Vejamos o seguinte. Segundo quadrante, 180 graus menos o arco do primeiro quadrante, menos x. Terceiro quadrante, 180 graus mais o arco do primeiro quadrante, que eu chamei de x. E agora eu vou trabalhar com o quarto quadrante. No quarto quadrante, preste atenção. Segundo, primeiro, 180 menos x. Terceiro, primeiro, 180 mais x. 90 graus, 180 graus, 270 graus, certo? 270, aqui é 360. E aí o que eu vou observar? Pego este quarto de quadrante aqui, o primeiro quadrante, projeto. Aqui não é 30? Então vem aqui é 30. Daqui para cá. Certo? Isso aqui é 45. Então vem aqui 45. Isto é 60. Isto aqui é 60. Só que tem um detalhe. Eu fecho a volta completa em 360. Mas eu vou ver só até aqui. E aqui, ele não é 360. Ele é 360 menos esse pedaço que é de 30. Porque é do mesmo jeito desse, ó. Então, quanto é aqui? 330 graus. Ok? Se aqui é 330, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer, olha, 360. 360 menos. Por que menos? Porque se eu pego em linha reta, ligo esses dois pontos, né, com 30. É com 30. Então, ó, 360 menos com quem se relaciona lá em cima, lá no primeiro quadrante. 360 menos 30, 330. 360 menos quem? Junto os dois pontinhos, ó, na mesma reta, paralela à tangente e ao eixo seno. 360 menos 45. 360 menos 45, 315 graus. 360 menos quem? Vejamos. (360 menos 60), ou seja, isso aqui é de 300 graus. Muito bem. Nós vamos observar que todos os quadrantes, eles têm relação com o primeiro quadrante. Vamos fazer ainda só o seguinte. Vamos tracejar todos, igual nós tracejamos aqui. E eu vou fazer com uma corzinha diferente, de modo que o meu 120 está relacionado com 240. O meu 135 com 225. E o meu 150 com 210. Vamos pontilhar. Muito bem.
Falta o quê? Eu pontilhar para cá, ó, do primeiro eu fui para o segundo, do segundo eu desci para o terceiro. Do terceiro eu vou vir para o quarto. Pronto. Olha aqui, ó. Depois eu vou já dizer o que é que eu quero com essas linhazinhas tracejadas, tá? Falta quem? Só do segundo. Eu fiz primeiro para o segundo para o terceiro para o quarto. Tá faltando quem? Só segundo para o quarto. Então, nós vamos pontilhar exatamente agora. Lembrando, tem que passar pelo centro da circunferência. Se passa pelo centro, o meu 120 pelo centro, vou trocar de régua, na verdade é régua, né? Transferidor, vou trocar o transferidor pela régua. Vou passar o meu 120 pelo centro. Preste atenção que eu tenho que obrigatoriamente passar pelo centro. E quando eu passo o meu 120 pelo centro, (120 graus passar pelo centro, 300 graus, 60 graus. (135 graus). Dica, hein? Tudo que termina em 5 significa 45. Então, meu 125 vai passar pelo centro e deverá encontrar com quem? 315. 135 vai passar pelo centro e encontrar com 315. O meu 150, só falta um. Então, lógico que é com 330 graus. Tem que ter cuidado, que é para não a régua não manchar, não apagar o que já está desenhado, tá? E conforme nós supunhamos, ele encontrou com 330. Belezinha? Para ficar, assim, para terminar as linhas tracejadas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar com a reta tangente. E a reta tangente, ela está bem aqui. Essa lateral. (45) aqui. E por fim o 30. Ok? Pronto, a partezinha de cima eu concluí, que era o que me interessava. Agora vamos fazer o seguinte. Terminar os tracejados aqui para baixo. Pegarei o 120. O 135. 150. Pronto. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso para nós trabalharmos com as relações, para nós calcularmos a partir daqui quanto é o seno, o cosseno e a tangente de qualquer arco.
de quaisquer árvores não localizados no primeiro quadrante. Nós sabemos, por exemplo, que o seno de 30 é 1 meio. Nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Essa lembrancinha aí deve estar guardada nessa pequena cabecinha que Deus nos deu, de modo que, vamos lá, nós aprendemos seno, cosseno e tangente. Essa circunferência é a circunferência de raio unitário. O que é que nós sabemos? Que o seno de 30 é 1 meio. Ora, se o seno de 30 é 1 meio, o seno de 150 também é 1 meio. Ok? Eu estou trabalhando com o conceito de simetria. Se isso aqui é 1 meio positivo, significa dizer que aqui é 1 meio negativo. Quanto é o seno de 45 graus? Nós aprendemos que o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 135, raiz quadrada de 2 sobre 2. Nós sabemos também que o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Dizendo para mim o quê? Que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Se eu tenho 1 meio e aqui é menos 1 meio, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2, daqui é menos raiz de 2 sobre 2. Se aqui depois é raiz de 3 sobre 2, aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Ora, eu sei, então, que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, seno de 30 é 1 meio positivo, seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2 positivo, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo. Quanto é o seno de 120? Raiz quadrada de 3 sobre 2. É só seguir o pontilhado. Seno de 135, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 150 graus é 1 meio. Perceba que eu estou trabalhando que eu tenho seno de 210. Seno de 210 é menos 1 meio. Seno de 330, menos 1 meio. Seno de 225 graus, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 315, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 240, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 300, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza. Foi o que eu disse? Isso aqui é uma circunferência. E, como tal, circunferência trigonométrica, ela tem uma particularidade. Ela é uma circunferência de raio unitário. O raio é igual a 1. Razão pela qual bem aqui eu marquei 1 meio, eu marquei 0,5. Vamos prestar atenção que nós temos exatamente os mesmos valores. Se isso aqui é uma circunferência de raio unitário, isto aqui é 1 meio. Se aqui é 1 meio, nós estamos trabalhando com o conceito de simetria. Isto aqui é menos 1 meio. O que é que eu vou entender? Que o cosseno de 60 ele é igual ao seno de 30. Olha, cosseno, eixo cosseno, cosseno de quem? De 60 é quanto? 1 meio. Cadê o seno de 30? Seno de 30, ó, onde eles se encontram? 1 meio. Tá? Onde os pontilhados se encontram são iguais. Eu tenho raiz de 2 sobre 2, 45. Vem para cá. Quanto é isso aqui? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 315, raiz de 2 sobre 2. Se aqui é raiz de 2 sobre 2 positivo, aqui é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E eu digo que o cosseno de 135
é igual ao cosseno de 225, que é igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou seja, isto aqui é a raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. Se aqui é raiz de 3 sobre 2 positivo, aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2 negativo. Ora, primeiro quadrante eu chamei de x. Deixa eu ajeitar esse x que eu acabei em algum momento apagando um pedaço dele. Primeiro quadrante eu chamei o arco de x. No segundo quadrante, 180 graus menos x. Terceiro quadrante, 180 graus mais x, mais o arco do primeiro quadrante. E no quarto quadrante, foi 360 graus menos o arco do primeiro quadrante. Então, vamos lá. Quanto é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3. Se aqui é raiz de 3 sobre 3, aqui é o que, amigo? Menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Quanto é a tangente de 45? Só lembrando, tangente é seno dividido por cosseno. Se o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, dois números iguais divididos entre si vai dar igual a 1. Então, conclusão, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a 1. Raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, corto 2 com 2, raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Sim, aqui é 1 positivo. Aqui é o quê? 1 negativo. Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Vai dar o quê? Raiz quadrada de 3. Tangente de 60, raiz de 3. A tangente de 60 é raiz de 3. E a tangente de 240. Siga o pontilhado. Se aqui é raiz quadrada de 3, aqui é o quê? Menos raiz quadrada de 3. Quem é menos raiz quadrada de 3? Menos raiz quadrada de 3 é a tangente. Tangente de 300 graus, tangente de 120 graus. E aí vem a conclusão. O meu seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Seno é positivo, ó. Números positivos, primeiro quadrante, segundo quadrante. Seno é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Seno é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. A minha tangente, ela é positiva onde? No primeiro quadrante, está aqui, ó. Raiz quadrada de 3, 1, raiz quadrada de 3 sobre 3. Positivo. No primeiro quadrante, siga a setinha e no terceiro quadrante. A minha tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno? Está aqui a linhazinha do cosseno, a reta do cosseno. O cosseno é positivo onde? No primeiro quadrante e no quarto quadrante. O meu cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Para que eu saiba onde seno, cosseno e tangente são positivos, eu vou decorar. Decorar, amor da minha vida, é aprender no coração, tá? Decor. Aprender de coração. Eu vou decorar o nomezinho setar e vou aprender a lembrar da sequência 12, 13 e 14. Seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. O que é que nós vamos entender? Que 30, 45, 60, 120, 135, 150, 210, 225, 240,
300, 315 e 330, sendo cosseno e tangente, tem os mesmos valores, só vai mudar de sinal. Em outras palavras. Muda de sinal porque eu aprendo. Setáculo 12, 13, 14. Primeiro e segundo quadrante seno é positivo, dizendo para mim que é negativo nos outros dois. Primeiro e terceiro quadrante, a tangente é positiva, sendo negativo nos outros dois. Primeiro e quarto quadrante, cosseno positivo, sendo negativo nos outros dois. Ora, para eu fechar esta aula, vamos só lembrar que eu tenho aqui, esse ponto aqui é um par ordenado. Um par ordenado que nós aprendemos pela geometria cartesiana que um ponto P, ele é a junção na ordem dos dois elementos par ordenado da abscissa com a ordenada. Então aqui, o que é que eu tenho? O ponto 0, 1. Isso aqui é o ponto 0, 1 não, desculpa. O ponto 1, 0, que primeiro é o x, depois é o y. Isso aqui é 1, 0. Isso aqui o que é? Isso aqui é menos 1 e 0. Por quê? Na hora que eu marco um ponto no eixo, porque o outro é 0. Ponto 1, então aqui o y é igual a 0. Ou seja, cosseno de 0 é 1, cosseno de 360 é 1 e o seno de 0 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. O seno de 180 é 0. Preste atenção que, para 90 graus, este pontinho aqui, ele é 0 e 1. Ou seja, o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é igual a 1. E que ponto é esse? Esse ponto aqui é o simétrico. Quem é ele? 0 e menos 1. De modo que o cosseno de 0, cosseno de 270 é igual a 0 e o seno de 270 é igual a menos 1. E na hora que eu divido seno por cosseno, seno dividido por cosseno, seno é 1, beleza. Divide por 0, divisão impossível. Se a divisão impossível, significa dizer que a tangente não existe. O que é tangente? Seno dividido por cosseno. Não existe nem o seno. Não existe nem a tangente de 90 graus, nem a tangente de 270 graus. De forma gráfica, moço, na minha vida, olha para cá. A tangente toca o eixo do escosseno, mas não toca o eixo do seno, porque ela é paralela. Ok? Meus queridos, isso aqui é a formação do ciclo trigonométrico, que nós precisamos dele no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Beleza? Beijo, até a próxima.